galerinha, boa tarde para todos vocês, ou bom dia para quem estiver assistindo a Prof. agora de manhã, certo? Hoje a gente vai falar sobre natureza e sociedade, língua portuguesa e matemática, certo? Na nossa aula de ontem, a gente viu em natureza e sociedade os diferentes tipos de moradia. Quais são os materiais que constroem esses diferentes tipos de moradia? Então, agora a gente vai se organizar, procurar um lugar bem confortável, tranquilo, para a gente poder iniciar a nossa aula, tá certo? E a gente vai iniciar por natureza e sociedade. Então, um livrinho verde, ó, como a prof está mostrando aqui, a gente vai abrir ele lá na página 28, tá certo? Então, se organiza, dá uma pausa aqui no vídeo, para a gente iniciar a nossa aula de hoje. A prof está esperando por vocês. Na aula anterior, a gente estudou sobre os diferentes tipos de moradia. A gente viu as casas de palafita, oca, casas de pau a pique, casas de tijolos, né? E as ocas indígenas, como a prof já falou. A gente teve que realizar uma atividade no qual a gente colocou o nome dos materiais que cada construção dessa é feita. Quais são os materiais que a gente precisava utilizar? Então, a prof vai compartilhar aqui com vocês para que a gente possa fazer a correção, certo? Deixa a prof abrir aqui. Então, vamos lá. Deixa a prof aumentar aqui. Agora é com você. Número 1. Que materiais foram utilizados na construção de cada moradia mostrada? Então, aqui na construção das ocas indígenas, eles usaram galhos, cipós, folhas de bananeira e palha, certo? Então, a gente tinha que colocar aqui, ó, galhos, cipós, folha de bananeira e palha. Esses eram os materiais que foram utilizados para construir as ocas indígenas. Ó. Aqui na página anterior, já fala sobre esses materiais. Ó. Deixa a prof colocar aqui. Ó. Os materiais usados para construir as ocas dos indígenas, por exemplo, são galhos, cipós e folhas de bananeira. Tá? Então, essas informações aqui, a resposta a gente retirava aqui dos textos. Próximo, casas de palafita. Quais são os materiais que a gente utiliza para construir uma casa de palafitas? A gente utiliza madeira, palha ou taipa, tá certo? Quais são os materiais que a gente utiliza nas casas de pau a pique? A gente utiliza bambu, madeira, barro e palha, certo? E nas casas de tijolo, a gente utiliza tijolos, telhas e cimento. Corrigiu aí, galerinha? Então, tá certo. Número 2, as moradias são diferentes porque a prof já tinha dito qual era a resposta correta aqui dessa página, né? São construídas com materiais diferentes e em lugares diferentes. Então, a resposta correta era essa segunda opção. Número 3, pergunte para o familiar quais materiais foram usados para construir a sua casa. Depois peça a ajuda dele para escrever nas linhas abaixo. Então, aqui era uma resposta pessoal. Cada um ia responder sobre quais materiais foram utilizados para construir a casa onde você mora. Tá certo? Joia, galerinha? Então, vamos para a próxima parte. Então, na próxima página, a gente tem uma leitura super bacana para a gente fazer. Então, agora, chegou o momento de a gente fazer a nossa leitura. E, como a prof. Flávia já ensinou, para que a gente faça a nossa leitura, a gente se prepara, porque o momento da leitura é um momento importante. A gente precisa se concentrar na leitura e a gente precisa estar bem tranquilo. Então, ó, ativar a florzinha da tranquilidade, ó. 3 vezes, cheira a florzinha e solta. Mais uma vez. Agora a gente está preparado para a nossa leitura, certo?
Então, acompanha lá com a prof. As muitas casas da gente. Hoje, na minha escola, a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem também casa de palha, de gelo ou mesmo de folha. Apesar das diferenças, as casas precisam ter teto, paredes, portas e janelas, sossego para oferecer. Em nossas casas contamos com afeto e atenção, pois são espaços de descanso e também de proteção. Ai, que linda! Um poeminha, né? Da Verônica Veríssimo, que fala sobre a casa, a importância de todos nós termos uma casa, um lar para morar, né? E o que essa casa representa na nossa vida? Representa proteção, carinho, atenção, afeto, porque é dentro dessa casa que está as pessoas mais importantes da nossa vida, a nossa família, não é mesmo? Agora me conta uma coisa, como que ficou o desenho da casa de vocês? Aquele desenho, lembra que a gente fez lá no nosso caderno de desenho? Minha Moradia? A prof está super curiosa para ver como ficou esses desenhos. Na nossa próxima aula, na nossa live, a prof vai querer ver todos os desenhos e como ficou esse. Ficou bem caprichado, bem bonito, o lugar onde você mora. Lembrando que esse lugar, olha o quanto ele é especial. Porque é nesse lugar que você tem afeto, atenção, carinho, amor. É o lugar onde a gente guarda a nossa família. A Flávia costuma dizer que a nossa casa representa o nosso coração. O nosso coração não é a casa das pessoas que a gente ama? Tudo que a gente ama, a gente não guarda lá dentro do nosso coração? Então, a nossa casa também é um coração. É o coração da gente, onde a gente guarda as pessoas que a gente mais ama. Onde a gente guarda os nossos brinquedos que a gente gosta. Onde a gente guarda os nossos livros que a gente gosta. As nossas roupas, os brinquedos, né? Tudo que a gente ama, a gente guarda lá dentro da nossa casa. Igual a gente guarda no nosso coração. Então, a nossa casa precisa ser um ambiente, um lugar acolhedor, tranquilo, de paz e amor. Certo? Então, agora vamos refletir sobre o poema que a gente ouviu. Olha lá, na próxima página, na página 29. Número 1. Circule no texto os materiais usados para fazer uma casa. A gente vai vir aqui no texto e a gente vai circular, ó, fazer um círculo, certo? Nos lugares, nos materiais que a gente utiliza para fazer uma casa. Então, a prof vai dar aqui, ó, a casa de barro, ó, então barro é um material que a gente utiliza, então a gente circula. Madeira, pau a pique ou tijolos, certo? Você vai circular os materiais presentes para construir uma casa presentes no poema, certo? 2. De acordo com o texto, o que uma casa precisa ter? O que uma casa precisa ter? Ela precisa ter o quê? A prof falou, né? E também essa informação está aqui no texto, certo? Olha lá, o que uma casa precisa ter? A gente já sabe o que uma casa precisa ter. Em nossas casas contamos com... Tananana. Olha lá no texto, ó. O prof já deu uma dica. 3. Marque X no que, segundo o texto, encontramos em uma casa. O que a gente encontra numa casa? Em uma casa a gente encontra o quê? Afeto, raiva, descanso, tristeza, proteção, sossego. O que a gente encontra numa casa? Então, vamos lá, para a gente repensar novamente. 1. Circule no texto os materiais usados para fazer uma casa. Então, a gente vai vir aqui, vai circular, como a prof mostrou, os materiais que a gente utiliza para fazer uma casa. 2. De acordo com o texto, o que uma casa precisa ter? O que uma casa precisa ter? Ela precisa ter porta, teto, parede, janela. A gente vai encontrar também aqui no texto, certo? E depois, por último, a gente vai marcar, ó, o que a gente encontra numa casa? Raiva? Tristeza? Não, né? A gente encontra afeto, descanso, proteção, sossego. Isso é o que a gente encontra na nossa casa, certo? Agora vamos ler.
Moradias para um futuro melhor. Olha lá, você sabia que muitas pessoas vêm estudando como construir casas mais confortáveis e sem prejudicar o ambiente? As casas ecológicas são moradias que respeitam o meio ambiente e aproveitam o que a natureza oferece, como a iluminação do sol e a água da chuva. Olha lá que bacana, ó. Aqui está falando para a gente que hoje já estão sendo construídas casas que não prejudicam, né? Casas confortáveis, sem prejudicar o ambiente. O que seria sem prejudicar o ambiente? Casas que abastecem a toda a energia da sua casa através da energia do sol. Então, olha aqui, essas plaquinhas aqui, ó, elas captam a energia do sol e aí elas mandam lá para dentro da casa energia para nossa tomada, para poder ligar a televisão, a geladeira, o computador, o micro-ondas. Olha só que bacana. E também algumas casas são construídas para captar a água que vem da chuva. Então, sempre que chove, abastece a casa enchendo a caixa d'água com bastante água. Muito legal isso, né? Vamos ver aqui, ó, fique ligado. Livro Uma Casa para Viver, de Miriam Lopes da Mota Fontes e Maria Luísa Aroeira. O livro descreve moradias utilizadas pelas pessoas, desde as cavernas até os modernos edifícios. Leia o livro e conheça algumas características de casas e de abrigos. Olha lá, Uma Casa para Viver. Aqui está dando uma dica, né? Uma indicação literária para a gente, ó, tá? Uma Casa para Viver. Está dando uma indicação de leitura aqui para a gente, certo? Agora vamos lá. Próxima página. Deixa eu voltar aqui. E aí a prof vai voltar de novo para compartilhar a tela para sair aquele risquinho. Certo? Então, lá na página 29, a gente tem a atividade 1, 2 e 3 para fazer. Você pausa o vídeo, faz as atividades da página 29 e depois retorna aqui com a Pro para a gente realizar as páginas 30 e 31. Tá certo? Vamos lá. Observe o esquema abaixo, que representa uma casa ecológica e responda ao que se pede. Então, essa aqui é uma casa ecológica, ó, tá? Ela capta a energia do sol, ela guarda a água da chuva e reaproveita materiais para construir as casas. Olha lá. Então, vamos ver. Reaproveita materiais para construir as casas. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês enxergar melhor. Utiliza energia do sol para fazer funcionar na casa tudo que é a base de eletricidade e guarda a água da chuva para ser utilizada no dia a dia. Então, essa casa aqui é uma casa ecológica, tá? Porque ela se mantém através dos recursos que a natureza nos oferece, como, por exemplo, a luz solar, a água da chuva, e ela reaproveita os materiais para construir as casas, certo? Possui aparelhos que gastam menos energias, olha só que bacana, tá? Então, essa aqui é um modelo de uma casa ecológica. Agora, vamos lá. Número 1. As casas ecológicas são chamadas assim porque não usam os recursos da natureza, utilizam os recursos da natureza com responsabilidade. A prof já falou, né? Elas são consideradas casas ecológicas porque elas utilizam os recursos da natureza com responsabilidade. Então, é essa a opção correta, segunda bolinha. 2. Quais ações você pode fazer em sua moradia para cuidar do meio ambiente e ter um futuro melhor? Se necessário, peça ajuda de um adulto para escrever a resposta nas linhas abaixo. Então, você vai pedir ajuda aí da pessoa responsável por você, para o papai, para a mamãe, né? Quais são as ações, quais são as atitudes que a gente pode ter na nossa casa para cuidar do meio ambiente e ter um futuro melhor? Será que a gente também pode captar água da chuva? Sim, a gente também pode. Será que a gente pode utilizar energia solar? Também podemos. Será que a gente pode reciclar o lixo que a gente usa, né? Tem na nossa casa? Esse lixo
que a gente gera, né? A gente, por exemplo, a gente vai lá no supermercado, compra um monte de comida e essas comidas vêm nas embalagens. Quando a gente gasta toda a comida que está naquela embalagem, o que a gente faz com aquela embalagem? A gente está separando o lixo, a gente está reciclando plástico com plástico, metal com metal, hein? A gente está fazendo isso? Comida, não, a comida separada, resto de comida num local, a gente faz isso? Então, são essas ações que a gente pode promover dentro da nossa casa para nos ajudar, né, a ter um futuro melhor, tá certo? Então, pede ajuda aí para um adulto, para a pessoa responsável, para poder você responder as atividades 1 e 2 da página 30. Depois que você concluir, volta aqui com a professora para a gente fazer a página 31, tá certo? Então, vamos lá. Ler e descobrir. Vamos ler um pouquinho agora. Opa. Deixa a Flávia voltar. Sempre acontece isso, né? Deixa a Flávia voltar lá. Deixa a Flávia voltar. Pronto. Voltamos. Leia a tirinha abaixo e responda as perguntas. Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo vocês fazerem uma manifestação dessas. Abaixo a poluição. Mas, primeiro, seu quarto, depois o mundo. Olha só a observação que a mãe de Cebolinha fez para ele. Não adianta a gente sair nas ruas querendo limpar toda a rua, querendo limpar tudo que está lá fora, se dentro da nossa casa, lá dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, do lugar mais importante, a gente não cuida. Então, a gente precisa começar por onde? Por dentro, por nós mesmos. Toda mudança que a gente quer promover no mundo sempre precisa começar primeiro por nós. Não adianta eu querer mudar lá fora se aonde é dentro da onde eu vivo é tudo uma bagunça, é tudo desarrumado, eu não organizo, eu não limpo, eu não cuido das minhas coisas. Então, olha lá, o Cebolinha queria sair para fazer um abaixo-assinado contra a poluição. Mas olha o quarto dele. Tá organizado? Tá limpo? O que vocês acham? Então, não adianta ele arrumar lá fora, se aonde é um lugar mais importante para ele estar, tá tudo bagunçado, ó. Então, a gente precisa começar sempre as nossas mudanças pela gente. Primeiro, a gente organiza aqui dentro da onde a gente vive, para depois a gente organizar lá fora. Certo, galerinha? Essa é a mensagem que essa historinha está passando para a gente. Da importância de a gente mudar, sim, é muito importante a gente aprender, mudar, modificar, né? Se transformar a cada dia. Mas não adianta a gente querer mudar o mundo lá fora sem mudar primeiro aquilo que é mais importante dentro da gente, certo? Então, vamos lá. Número 1. Cebolinha está segurando um cartaz porque ele vai apresentar um trabalho a favor da poluição? Será que é isso? Passear com os amigos em um parque poluído? Participar de uma manifestação contra a poluição? Ele está indo participar de uma manifestação contra a poluição. É isso que ele está fazendo, por isso que ele está lá com a plaquinha, ó, né? Para participar de uma manifestação contra a poluição. Então, a gente vai assinar lá a terceira bolinha, certo? Número 2. A mãe de Cebolinha concorda com a atitude dele? O que vocês acham? Ela concorda com a atitude dele? Ela está achando que a atitude dele é legal, dele ir para essa manifestação? Sim, ela está achando legal, sim. Só que ela fez uma observação, da qual a Flávia já contou aqui para vocês, né? Porque ela acha ótimo fazer esse tipo de manifestação, né? É muito legal fazer abaixo-assinado contra a poluição. Mas ela primeiro fez uma observação para ele. Ela está ensinando que primeiro a gente organiza dentro da onde a gente vive para depois a gente organizar lá fora, tá? Então, a número 2, a mãe de Cebolinha concorda com a atitude dele? Sim, concorda. Por quê? Porque ela acha muito legal participar de uma manifestação contra a poluição, certo? Número 3. O que a mãe de Cebolinha quer que ele faça antes de sair? O que ela quer que ele faça antes de sair? Que ele tome banho? Será que é isso?
Que ele escove os dentes? Que ele arrume seu quarto? E aí? Agora você que vai descobrir a número 3. Quero ver. Qual é das 3 opções a correta? A bolinha 1, 2 ou 3? Marca aí. 4. Responda oralmente. O que a mãe de Cebolinha quis dizer ao afirmar primeiro seu quarto, depois o mundo? E a Flávia já falou, né? Por que ela quis dizer isso? Porque primeiro a gente precisa organizar o espaço onde a gente vive, a parte de dentro, para depois a gente organizar lá fora. Certo, galerinha? Então agora dá uma pausa aqui no vídeo e aí você realiza a proposta 1, 2, 3 escrita da página 31 e oralmente a número 4 a gente já conversou. Aí depois você retorna aqui, certo? Vamos lá então. Página 32. O que é preciso para viver bem? O que será que a gente precisa para viver bem? O que a gente precisa para viver bem? Ó, mais um momento de leitura para a gente se concentrar. Puxa a florzinha lá, ó. 3 vezes para a gente se concentrar bem para a leitura. Vamos lá. Ativar o dedinho, ó. Coloca o dedinho lá debaixo da palavrinha e acompanhe a leitura com a professora Flávia. O que é preciso para viver bem? As pessoas precisam de moradias bem feitas em lugares que não oferecem riscos, para que elas possam viver com conforto, saúde e segurança. A presença de praças e parques próximos às moradias também é importante, pois assim as pessoas podem se divertir e viver melhor. Então, o que a gente precisa para viver bem? A gente precisa ter uma casa, uma moradia em um lugar seguro, né? Ela precisa ser bem construída para que a gente possa ter conforto e que essa moradia não nos ofereça nenhum risco, né? À nossa vida, nem à nossa saúde. Então, por exemplo, existem muitas casas que são construídas em lugares que não são adequados. Por exemplo, quando a gente passa por algum lugar que a gente vê aquele montão de casas lá em cima do morro, um monte de casa de madeirinha, né? Perto do morro, de encostas que podem chover muito e deslizar. Vocês já devem ter ouvido falar de várias vezes, né? Quando chove, que aconteceu do morro deslizar lá, a barragem cair em cima de uma casa e aí muitas pessoas perderem as suas vidas por causa disso. Por que isso acontece? Porque as moradias foram construídas em lugares proibidos, né? Em lugares que não são adequados de se construir. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Sempre que a gente for comprar uma casa, sempre que a gente for reformar a nossa casa, a gente precisa saber se está sendo reformada corretamente, se o lugar onde a gente está comprando é seguro, né? Tudo isso a gente precisa pensar antes de comprar a nossa casa. Claro, por que acontece de muitas pessoas construírem as casas lá no morro, em lugares inadequados, né? Onde a gente chama aí de, por exemplo, as favelas, né? Que a gente costuma dizer, as favelas, usar esse nome para moradias que são construídas em lugares inadequados. Porque muitas dessas pessoas não possuem dinheiro para comprar um terreno e uma casa. Então, elas invadem, né, esses espaços em busca de uma oportunidade de poder construir uma casa, de poder ter um espaço para morar. Porque, infelizmente, existe muita desigualdade social, né? A gente tem muitas pessoas com muito dinheiro e a gente também tem muitas pessoas com pouquíssimo dinheiro. E a gente tem as pessoas que ficam ali entre o meio, que elas não têm nem muito, mas também nem tão pouco dinheiro assim, certo? Então, por isso, é muito importante essa questão da igualdade social, né? Para que todos pudessem ter uma casa legal para morar, um espaço seguro, que fosse confortável, né? Que todas as crianças do mundo pudessem ter a sua caminha, a sua casinha cheirosinha, limpa, né? Segura para morar. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível. Muitas e muitas crianças ainda moram em lugares que não são seguros, não tem uma caminha para dormir.
Aí, por isso, a gente precisa muito, muito, muito agradecer ao Papai do Céu e a valorizar tudo aquilo que a gente tem na nossa casa. Que a gente tem uma caminha quentinha para dormir quando tá frio, a gente tem a nossa mãe, o nosso pai, as pessoas que a gente ama perto da gente, a gente mora numa casa segura, né? Então, a gente tem vários motivos para agradecer. Agora, lá na página 33, a gente tem uma atividade para fazer. Número 1. Ligue cada uma das imagens abaixo ao texto que melhor a descreve. O que é descrever? E a gente vai analisar cada imagem dessa, aqui presente no livro, vai ler os pequenos textos que estão do lado, e aí a gente vai observar qual desses textinhos está descrevendo as imagens ao lado. Então, por exemplo, as moradias estão perto de água suja e lixo. Qual dessas imagens aqui, as moradias estão perto de água suja e lixo? Quais são? Conta aí para a prof. Deixa a prof minimizar aqui para mostrar para vocês. As moradias estão perto de água suja e lixo. Essa imagem aqui, a gente observa água suja e lixo? Nessa imagem aqui, a gente observa água suja e lixo? Nessa e nessa aqui? Acho que é essa daqui, né? Então, a prof vai fazendo junto com vocês, ó. Deixa a prof pegar o lapisinho da prof, ó. Então, esse textinho a gente liga nessa imagem, ó. As moradias estão perto de água suja e lixo. É a segunda imagem. Próximo texto. As moradias ficam em frente a uma praça com árvores. Qual dessas imagens ficam em frente a uma praça com árvores? Essa daqui a gente vê uma praça com árvores? Essa imagem aqui ou essa aqui? Essa aqui, né? Então, a gente vai ligar a primeira imagem com o segundo textinho. Próximo. As moradias ficam em um lugar perigoso, onde elas podem cair. Será que é essa moradia aqui que fica num lugar perigoso e que pode cair? Será que é essa? O que vocês acham? Ou é a última imagem? O que vocês acham? Essas daqui, ó. Tá num lugar seguro essa imagem aqui? Quando a gente vê essa imagem, a gente se sente seguro de olhar para aquelas casas ali? Não, né? A gente não sente segurança. Então, o terceiro texto está descrevendo a última imagem. Por último, ficou a imagem dos prédios, ó. As moradias estão próximas às áreas de lazer com a praia. Olha lá a praia lá no fundinho aqui, ó, tá? Então, essa a gente vai ligar aqui. Certo, galerinha? Então, agora dá uma pausa no vídeo, confere, vê se você ligou as imagens com as respostas que a prof deu aí para você, pensando e analisando a descrição de cada imagem, certo? E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalhinho que a gente vai fazer da página 34 e 35, certo? Vamos lá, então. Aqui a gente tem um trabalhinho proposto bem bacana para a gente fazer, tá? Infelizmente, a gente não pode fazer esse trabalhinho em grupo. Então, a gente vai fazer o trabalhinho individual, uma atividade individual, tá certo? Porque, infelizmente, a gente não pode fazer em grupos, mas a gente vai fazer aí na nossa casa, na nossa segurança. Então, acompanhe o que a prof vai ler. Em grupo, você e seus colegas vão criar um lugar, planejando os locais onde haverá casas, prédios, praças e parques, com árvores e áreas de lazer. Como a prof falou, a atividade não poderá ser feita em grupo, você vai fazer individual aí na sua casa, certo? Então, olha lá, materiais, anexos 1 da página 81 a 83, então lá no final do nosso livro, a gente tem os anexos, ó. Da página 81, deixa a prof mostrar aqui para vocês, ó, os anexos da página 81, a gente tem as casinhas ali, ó, 81 e 83, certo? As arvorezinhas, ó, da página 81 a 83, certo? A gente vai utilizar esses anexos para construir o nosso trabalhinho da página
34 e 35. Então, olha lá, anexos 1 da página 81 a 83, papel de cor verde, tesoura com ponta arredondada, cola, lápis preto, lápis de cor e canetinhas hidrográficas. Cartolinas. A cartolina a gente não vai precisar, porque a gente vai fazer, construir sozinhos. Então, aqui está falando de cartolinas, que seria o que todo mundo iria trazer de material. Como a gente vai fazer sozinhos, a gente vai só procurar o papel de cor verde, tá? Para a gente poder fazer, representar os espaços que a gente vai explicar aqui, verdinho. Então, o que a Flávia sugere para você? Você não precisa comprar nada. Você pode só pegar lá na sua casa, ó, uma folhinha branca e pintar com lápis de cor a folhinha de verde, que já fica tudo certo. Então, vamos lá. Com a ajuda do professor, marque na cartolina as ruas, as praças e áreas verdes na nova cidade. Marque também os locais onde serão construídos prédios e as casas. Então, a gente vai pegar uma folha, tá? Não precisa ser uma cartolina, tá certo? Se você quiser fazer numa cartolina para fazer uma cidade bem grandona, não tem problema, tá? Mas se você não quiser comprar cartolina, você pode fazer numa folhinha branca assim, ó, tá? Você pega uma folhinha branca e marca lá, tá? As ruas, as praças, as áreas verdes, na nova cidade que você vai construir. 2. Corte e cole papel verde sobre as áreas onde haverá árvores. Então, aonde a gente for colocar aqui árvores, a gente faz a graminha. Então, a gente pode pintar até na própria folha, tá? A graminha como a gente quiser. Depois, recortem as casas, prédios e árvores do anexo 1 da página 81 a 83. 4. Pinte as casas, os prédios, as árvores para que fiquem bem bonitos. E 5. Cole os recortes dos locais marcados na cartolina, usando as abas para colagem. Certo? A prof vai mostrar para vocês como a gente pode fazer. Então, veja só. A prof vai explicar melhor. Então, olha só, galerinha, a gente pode fazer, ó, a Flávia fez assim rapidinho, só para que vocês pudessem ter uma noção de como a gente pode fazer, tá? Pode ser numa folha branquinha, assim, ó, ou se você quiser, você pode fazer numa cartolina maior, tá? Fazer bem bonito ali, bem organizado. A prof fez assim, só para que vocês tenham uma ideia, ó. Aí a prof recortou aqui uma árvore, ó, um prédio e uma casinha, ó. Tá? Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui é a parte que a gente vai dobrar, ó. Aí, quando a gente for colar na folha, a gente cola assim, ó. Ó. E aí a casinha vai ficar em pezinha assim, ó, na folhinha. Olha lá que bacana que vai ficar, tá? Então, você pode botar uma casinha aqui, você pode botar uma casinha lá do outro lado, ó. Percebe que quando a gente faz os quadradinhos, assim, os retângulos, ó, a Flávia não fez nada bonito, a prof fez bem rapidinho só para mostrar para vocês, mas já tá vendo como já fica o formato das ruas, ó? Então, você vai escolher, por exemplo, você pode botar uma casa aqui, ó, uma casinha aqui, e aqui na frente dessa casinha, você pode fazer uma área de lazer, colando várias árvores, ó. Aí você vai pintar bem bonito, né? Ó, tá certo? Olha lá que legal. Vai ficar muito lindo. Depois que você construir a sua nova cidade, você vai bater uma foto e vai enviar para a professora lá no grupo do WhatsApp, tá certo? A gente tem até a próxima semana, até quarta-feira que vem, para apresentar o trabalhinho para a prof lá no grupo do WhatsApp. Tá certo, galerinha? Então, Natureza e Sociedade, a gente encerra com a página 34 e 35, ó, com a proposta desse trabalhinho aqui para a gente entregar na próxima quarta-feira que vem. Deixa a prof até conferir qual é a data, já para passar aqui. Na próxima quarta-feira, dia 26/8, tá certo? Então, a gente tem até o dia 26/8 para construir a nossa cidade, bem caprichada, bem bonita, bem colorida. Vamos imaginar a cidade que a gente gostaria de viver,
tá? Então, capricha nessas cidades. Capricha que a prof quer ver essas cidades lindas. Quero ver chuva de cidades maravilhosas, lindas, bem coloridas, lá no nosso grupinho do WhatsApp, tá certo? Então, agora, dá uma pausa no vídeo, realiza todas as atividades propostas de natureza e sociedade, certo? E depois você volta aqui, que a gente vai dar continuidade na nossa aula agora, com matemática. Certo, galerinha? Beijinho e até daqui a pouco.